Então, em homenagem ao Dia das Mulheres, que se comemora hoje, no dia 8 de março, a Casa das Matrioscas escolheu uma mulher muito marcante, que viveu durante a Idade Média, uma mulher à frente de seu tempo, uma mulher de vanguarda, que é muito conhecida como Santa Idelgarda, ou simplesmente Idelgarde. É uma filósofa, uma grande sábia, que tinha bastante conhecimento da medicina, do poder curativo das plantas e dos cristais, escreveu sobre vários assuntos, deixou vários livros, várias obras, e foi possível a essa mulher, em pleno século, acho que século XII, não sei, meio e pouco, alguma coisa, foi possível essa mulher, depois o professor Ângelo vai aí me consertar, mas foi possível a ela passar essa mensagem e que ficou para nós até hoje, porque ela foi muito protegida por um homem que tinha uma posição muito importante na igreja, que é o São Bernardo, né, chamado de Bernard de Clairvaux, que é um monge, né, responsável por restaurar a ordem de Císter, a ordem cistercense. E ele admirava muito o pensamento de Belgarde, e graças a ele a protegeu para que ela não fosse perseguida e ela pudesse, então, expressar livremente as suas ideias, que foi tolerado pela igreja na época, né, que uma mulher se manifestasse dessa maneira. E, segundo algumas tradições, tanto São Bernardo, né, Bernardo de Clairvaux, como Santa Delgarda eram é, devotos de Maria Madalena. Inclusive, a Segunda Cruzada, ela partiu exatamente da catedral dedicada a Maria Madalena, na Borgonha, né, na cidade de Vézelay, onde São Bernardo, na frente dessa catedral, convocou as pessoas para a Segunda Cruzada. Então, na verdade, todos os dados vão se cruzando. Então, não foi por acaso que a gente pensou de, através de Idelgarda, homenagear todas as mulheres. E, para isso, a gente convidou um professor, nosso querido, que já é parceiro da Casa das Matrioscas há muito tempo, professor Ângelo Pereira Campos. E o professor Ângelo, ele tem um olhar muito especial para falar das mulheres que marcaram a história, e essa palestra sobre Santa Idelgarda, ou Idelgarde, ele já fez aqui para a gente outra ocasião, ela é muito linda, então eu vou passar a palavra a ele, sem maiores delongas, para que ele possa, então, trazer para a gente toda a sua sabedoria. Desde já eu agradeço a presença de cada um aqui, e dou um abraço de coração para coração para cada mulher que está aqui presente, né? Que a gente possa estar com alegria comemorando essa data de hoje. Então, eu vou manter a minha tela aqui no silencioso e fechada, e vou passar a palavra, então, ao professor Ângelo. Oi, Luísa. Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite, Heloísa. Boa noite. Eu estou achando o seu som um pouquinho baixo. Ele saiu e está entrando novamente. Oi, Ana, você está Heloísa. vendo ele aí, pedindo para entrar? Oi. Porque o anjo aparece em duas telas, gente, só para. Tá aqui, as duas Heloísa, eu estou te telas. ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim, Ah, então tá bom. É algum problema com o meu aparelho aqui, mas já que você está me ouvindo, eu vou dar sequência. E como eu tenho um probleminha com o aparelho de som, qualquer necessidade, aí, por favor, me avisa pelo chat. Pode ser assim? ok.
Tá joia. Eu agradeço muito, viu? Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado por suas palavras. Como sempre, para mim é um grande prazer. Eu fico aqui à disposição. E você, pelo tempo que a gente já se conhece, você sabe que essa é a minha vida, né? Eu fico todos os dias estudando e trabalhando e pesquisando. Isso é muito bom para mim. E compartilhar isso é uma alegria muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu peço aí a vocês, como a Heloísa pediu, né? A gente deixa os microfones fechados no finalzinho de tudo. Eu vou passar uma música para vocês, que é uma música da Hildegard, né? E após, então, essa música, 2 ou 3 minutinhos só, a gente abre para o debate, para o diálogo, tá bom? Eu vou tentar não me estender muito, porque a palestra ela é um pouco longa, porque Hildegard é vasta. O pensamento de Hildegard é muito amplo, é muito vasto. Então, são 3 livros principais, né, que ela escreveu. Além desses 3 livros principais, há outros 2 livros secundários. E é uma informação muito vasta, muito grande, na verdade, é uma quantidade imensa de material. Ela é uma pessoa polímata, né? Ela é uma pessoa dedicada a inúmeras atividades, tinha muitos talentos, talentos para as artes, para a música, para medicina, para culinária, para botânica, talentos para mineralogia, né? Talentos para astronomia, tinha uma quantidade vasta de conhecimentos. Também, é claro e evidente, o talento para vocação espiritual e a formação dela dura toda a sua vida. E além de todos esses talentos, tinha uma espécie, assim, a gente pode dizer, né, com clareza, uma mediunidade de tipo muito raro, porque recebia, segundo ela mesma descrevia, as informações vindas diretamente de Deus, sem nenhum tipo de intermediário, e ela sofria muito com esse fenômeno, né? Não era um fenômeno assim gratuito, não é nada fácil, é um fenômeno de muito sofrimento, e ao longo da vida ela recusou, por várias vezes ela recusou o fenômeno, de tanto que ela sofria com isso, né? Eu vou começar a compartilhar, é, deixa eu ver se vai dar certinho aqui, só um minutinho, gente, espera aí. Nós fizemos um teste aqui, tinha dado certo. E vamos testar novamente aqui. Um minutinho. Ok, parece que está caminhando tudo certo. Então, essa é a nossa personagem, Hildegard Bingen, conhecida também como a Sibila do Reno. Então, o rio Reno é histórico, né? O rio Reno é a parte que separa a Europa romana da Europa germânica, né? Da a parte que os romanos não avançaram, né? O rio Reno representa a fronteira norte do antigo Império Romano. Então, a cultura latina ela é muito predominante do rio Reno para baixo, do rio Reno para cima é predominante a cultura germânica. Então, o Império Romano, historicamente, teve muita dificuldade, na verdade, para invadir aquela região, né? É uma região de povos muito aguerridos e de uma cultura muito rígida. Então, eles conseguiram defender a unhas e dentes, né, a sua terra, e a cultura cristã é que entra nesse território. Então, Hildegard Bingen, sendo uma pessoa de origem germânica, né, ela faz essa ponte entre latinos, entre a cultura cristã e a cultura germânica. Então, ela é uma figura muito destacada, e por razões históricas também, mas hoje nós vamos focar razões espiritualistas e especialmente razões filosóficas, né? O mundo em que ela vive é o século XII, ela é uma pessoa do século, na transição do XI para o XII, ela nasce no finalzinho do século XI, ela vive o século XII, é um século de renascimento cultural na Europa, né? Bem antes do período do Renascimento que a gente conhece, o período histórico do Renascimento, século XVII em diante, né? Bem antes disso, já existia um pré-renascimento na Europa, a gente pode dizer assim, era uma época de riqueza, de fluidez do comércio, mas era também uma era muito complexa, uma era de movimentos de muitas guerras. É, um século e meio depois da morte de Hildegard Bing, vem a primeira grande crise da peste negra. Então, é um período denso da história europeia, né?
E vocês estão vendo por essa imagem, o rosto dela é assim simbolizado. Eu vou só mostrar duas características aqui da imagem que vocês vão reconhecer sempre a Hildegard por essas características, né? Primeiro é essa luz que vai até a sua cabeça, tá? Essa representação de uma luz que vem diretamente do céu. É assim mesmo que ela pedia para ser representada nas Iluminuras, porque de fato ela narra que via a luz que descia do céu, era uma luz muito intensa, cegava seus olhos, ela tinha muita dor de cabeça com isso, mas essa é a descrição clássica de Hildegard de Bingen, essa é a representação da luz que vem diretamente do céu. E aqui embaixo, vocês estão vendo, ela está segurando um livro, né, e uma pena. Então, esses são dois atributos dela, porque ela é uma grande escritora, né? Ela escreve muito e uma escrita muito original, muito peculiar. E basicamente nessa faixa que está na mão dela está o nome do livro principal, que aqui está abreviado, é uma palavra que ela mesma inventou. A gente pode ler como Chivias, Chivias. Ou se quiserem Cívias também, não tem problema, é Chivias, que é uma abreviação de um nome de um primeiro livro que ela escreve, que é Cito Via Domini, que significa conhece os caminhos do Senhor. Então, vias, né, é caminho, Cito seria, né, Si, ali é a abreviatura, conhece os caminhos do Senhor, Cito Via Dominis, então abreviado como Cívias. E ela é chamada de Sibila do Reno, só para estabelecer logo de início, porque a palavra Sibila significa profetiza, né? Profetiza do reino, porque as visões e os mandamentos que ela recebe levam a ela a um tipo de vida extremamente abnegado, extremamente fiel ao teor das visões espirituais que ela recebe. Então, essa fidelidade irrestrita ao espírito é significativo de uma vida profética, né? Esse é o ponto-chave para a gente. Ser profeta não é exatamente dizer o que vai acontecer no futuro. Ser profeta, no caso cristão, uma vida profética, é uma adesão irrestrita aos mandamentos do Espírito. Isso é uma vida profética, mas é claro, a adesão irrestrita aos mandamentos do Espírito te coloca numa condição de enfrentamento com as ilegalidades deste mundo, com a decadência espiritual, e isso faz com que ela se torne, então, uma aguerrida defensora do espírito, mesmo contra as fraquezas e, vamos dizer assim, os pecados, os desvios do próprio clero, né? Então, isso caracteriza para a gente ela como Sibila, uma vida profética, né? Eu vou apresentar uma linha do tempo só para resumir a sua vida. Então, nasce em 1098, né, no finalzinho do século XI, numa região chamada Bermersheim-Vorderhoche. Hoche é também o nome de um rio ali da região, é perto da região de Mainz, na Alemanha, está um pouco longe de Berlim, está mais perto da fronteira com a França, né? Ela é a 10ª filha de um casal, era um casal que tinha posses, uma família de origem nobre, não era da alta nobreza, mas era uma família nobre, sendo a 10ª filha, pela tradição daquele tempo, ela tinha que ser entregue como dízimo para a igreja. Então existia essa tradição, e ela é entregue aos 7, 8 anos de idade, ela é levada para a igreja, né? Então, aqui, 1106, aos 8 anos, 1106 ela é levada para a igreja, no mosteiro de Disibodenberg. É tudo muito perto, tá? Os lugares que eu vou narrar aqui são todos muito pertinhos ali, tanto que no mapa grande a gente localiza como uma estrelinha só, porque é tudo muito perto, né? Nesse mosteiro, então, ela vai para lá aos 8 anos de idade, como dízima, né? Como dízimo, fica ali, quando ela completa 15 anos, ela vai, né? 15, 16 anos, ela faz os votos perpétuos. Então, a vida religiosa e votos, a primeira infância dela, na verdade, já é no mosteiro, mas um pouco antes, né, dela ir para o mosteiro, ela já tinha visões. Então, desde criança, ela já recebia visões. E uma das visões dela foi uma predição de um fato mesmo que aconteceu na propriedade, né, da família. Eu vou já adiante eu mostro. De 1136 a 1141, ela recebe várias visões, especificamente em 1141 ela recebe uma visão muito forte, já é uma visão com um mandamento, não eram meras visões, não eram meros raios de luz que entrava na sua cabeça,
Em 1141, ela ouve vozes, e a voz muito persistente, que repete para ela 3 vezes o mandamento que ela tem que seguir. E nesse ano também vai acontecer, né, o falecimento da mosteira, como é que fala? Tinha um nome para isso, a palavra me fugiu, mas seria a Madre Superiora, né? Era a mestra do mosteiro falece e o Degar de Bingen se torna a nova mestra, a nova Madre Superiora. E eu vi que tem algumas coisinhas aparecendo no chat, qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Abade, um abade seria o masculino, né? Isso eu vou até colocar de lado aqui que vai facilitar para mim. O abade seria o masculino e a mestra do mosteiro, a Madre Superiora, mas tem uma palavra certa para isso em latim, e depois eu me lembro, mas não é nada relevante. E de 1147 a 1148, ela decide, é o período em que ela está recebendo tantas visões e tantos mandamentos, e ela guarda tudo em segredo, porque ela teme, né? Ela tem um temor muito grande de ser considerada uma bruxa. A gente sabe que isso existia, essa perseguição às mulheres, essa ideia de condenar como bruxas, né? Mulheres que têm alguns talentos diferenciados. Isso vai durar até o século XVI, tinha isso na Europa, né, nas comunidades que vieram para a América, as primeiras comunidades na América do Norte do século XVI tinham perseguições, achavam que as mulheres eram bruxas. Então isso demorou muito, né, na cultura ocidental para esse tipo de perseguição acabar. E homens também, né, foram perseguidos. Giordano Bruno no século XVI foi queimado lá na Itália, né, uma coisa terrível. Já era moderna, não era nem Idade Média. Enfim, ela tinha medo de que as suas visões fizessem com que ela fosse caracterizada como bruxa, né? Como se aquelas visões fossem algo de proveniência maligna. Então, ela não revela, mas 1147, 1148, ela decide comunicar com seus superiores que ela tinha visões. Uma dessas comunicações, ela envia uma carta, a Heloísa havia adiantado aí para vocês, ela envia a carta para Bernardo de Claraval, e ele analisa, né, a situação dela, e ele dá toda a força para ela, ele acha que aquilo é correto, é verdadeiro, é de procedência divina, porque uma das visões que ela teve deu a ela uma interpretação do texto bíblico, que, vão dizer, seria só um grande erudito, seria um estudo de muita erudição para chegar naquele tipo de interpretação que ela fez. Então, Bernardo de Claraval admite que as visões dela são de ordem divina, e ele dá essa força para ela, e nesses 2 anos aqui, entre 1147 e 1148, veja bem, ela já está completando 50 anos de idade, né? É nesse período que há uma comissão, né? A igreja manda uma comissão para investigar a situação dela. Essa comissão escreve um relatório, o relatório vai para o Papa. Na época, o Papa era Eugênio III, teve um mandato muito curto, um mandato só de 8 anos. Foi um período também meio turbulento para a igreja, né? Vai haver conflitos entre a igreja e o Estado germânico, não foi nada fácil, era uma época muito complicada do ponto de vista político, né? Mas o Papa aprova. O Papa aceitou o relatório, aceitou as alegações de Bernardo, e realmente ele dá um apoio também para ela. O próprio Papa incentiva para que ela escreva os seus trabalhos, para que ela guarde aquelas visões, né, nos seus escritos, faça o seu diário. E isso foi um sínodo, né, em Trier. E daí em diante, de 1148 até 1179, que é o ano de falecimento dela, né, ela vive 81 anos. De 1148 até 1179, então ela fica quase 30 anos, né, na verdade, trabalhando pelo mosteiro. Ela, né, ela vai abrir o mosteiro dela vai crescer muito, ela vai ganhar uma fama muito grande na Europa, vai ter um período de viagens, tem pelo menos 5 ou 6 anos dedicados a viagens. Ela vai fazer pregações em várias catedrais e paróquias. Foi a única mulher dentro da igreja nesse período que teve essa permissão para fazer pregações, para falar nas sinagogas, nas catedrais. Ela era tão importante que até o monarca do reino, né, na época era o Sacro Império Romano Germânico, teve contato com ela. Então ela recebia pessoas da mais alta nobreza, e também ela dava muitos conselhos, e além de tudo ela se dedicava ao trabalho de acolher a comunidade com cuidados médicos. Então
E, além de tudo ainda, né, ela protegeu as freiras do mosteiro, porque a vida das freiras nessa época aí não era nada fácil. Não sei hoje, né, quem sou eu para dizer, mas a vida de mulher nos mosteiros naquele tempo era extremamente sofrida, era muito difícil, e ela dedicou a sua vida para proteger as suas abadesas, né, as suas freiras. Ela falece em 17 de setembro de 1179, e o dia 17 de setembro se torna a sua data litúrgica, né? Ela falece ali no mosteiro de Ruptesberg, me parece que segurando o livro Cívias. E então esse é um resumo, né? Apenas um resumo bem curto aqui para a gente ter noção dos principais períodos da história de vida dela. Eu friso aqui nesse resumo que ela realmente decide a tornar público os seus escritos por volta aí dos 48, 50 anos de idade, tá? Então ela padeceu durante todo esse tempo com o temor de ser perseguida. E mesmo depois que ela decide mostrar essa sua faceta espiritualista, mediúnica, vamos dizer assim, ela também sofreu represálias, agressões, ameaças, ofensas, né? Então, ainda sendo aprovada pelo Papa e ainda contando com o apoio de São Bernardo, nem assim ela ficou livre de ser agredida, ofendida e acusada por causa das suas visões. Então, imaginem vocês que vida difícil e que luta e que grande dedicação à sua vocação espiritual, né? Aqui, para a gente ter uma ideia, esse mapa é um resumo geográfico do que é o século XII. Então, eu vou apresentar aqui também, é só para complementar, para vocês terem noção. Eu destaquei um mapa que mostra o norte da Europa e as Arábias, aqui, né? Porque, do ponto de vista filosófico, existia um grande florescimento do pensamento de Aristóteles nessas regiões. Então, aqui a gente tem a Espanha, já é a Espanha dominada, ainda é o período em que a Espanha ainda era dominada pela cultura árabe, muçulmana. É o período que os muçulmanos já estão se afastando, né, da Espanha, mas a cultura permanece durante muito tempo. E norte da África inteiro, né, de cultura muçulmana, ainda hoje é, né? E a Arábia, propriamente, né, de onde essa cultura veio. Isso veio se formando desde o século VII, do 7 até o 12. Eles resgatam todo o patrimônio da filosofia grega e eles são muito vocacionados para o pensamento de Aristóteles. Então, é esse grupo que desenvolveu astronomia, matemática, medicina, eles estavam muito avançados. Se a gente quiser comparar, a Europa realmente estava ainda no período de trevas, se a gente quisesse comparar, tá? Eram os muçulmanos que detinham o grande conhecimento, a grande cultura, a medicina, a arquitetura, as artes, eram eles que dominavam o comércio, então a riqueza fluía para o Império Muçulmano, a Europa era pobre, o povo europeu era um povo pobre, era o período medieval mesmo, né, que a gente conhece, vocês sabem da história. Na região da Turquia e da Grécia, imperava era a cultura platônica, região da Turquia e Grécia que ainda era o Império Bizantino, de herança grega, né, de herança grega, eles preservaram a cultura de Platão, desenvolveram o pensamento platônico aqui. E a Itália, né, a sede da igreja, era neoplatônica. Então, eles misturavam ali a leitura de Santo Agostinho com a leitura de um filósofo grego chamado Plotino, e eram essas três fontes, né? A Bíblia, Santo Agostinho e Plotino, que era o fundamento cultural e intelectual da região da Itália. Agora a gente sabe, então, como essa cultura, esse caldo cultural aqui está chegando, está retomando para a Europa o pensamento de Aristóteles. E uma boa parte desse pensamento inclui coisas que aí o Hildegard de Bingen vai resgatar de modo inteiramente intuitivo, de modo inteiramente espiritual, por mediunidade, por visões diretas, né? Então ela resgata. Agora, quando se estuda os textos dela do ponto de vista filosófico, você encontra esse caldo aqui, ó. Você encontra Aristóteles, você encontra Santo Agostinho, você encontra Platão, você encontra Plotino, e é evidente, a gente vai encontrar também a Bíblia. É essencialmente a Bíblia, o Novo Testamento, né? O lugar onde ela nasce, então, Bermersheim, pertinho da região de Mainz, na Alemanha, bem mais próximo ali da fronteira da França, né? Onde ela nasce, o mosteiro para onde ela é levada ainda criança
é bem a região de Bingen, né? Por isso que ela tem esse nome, Hildegard de Bingen, porque é onde ela vive, né? A região de Bingen. E todos os lugares que eu citei anteriormente são tudo aqui nesse ponto aqui onde está essas duas estrelinhas, tá? O Rio Reno está aqui nessa região. A parte de baixo aqui foi toda Império Romano, a parte de cima foi Império Germânico, né? A Bernardo de Claraval aqui na França, né? A abadia de São Bernardo, ele estava fundando uma nova ordem, né? A ordem de São Bernardo foi fundada nesse período, século XII. Nesse mesmo período, nessa mesma era, a gente tem a famosíssima história de Abelardo e Heloísa, tá? Depois do desfecho, né, da história de Abelardo e Heloísa, Heloísa vai ficar numa abadia aqui chamada Paráclito, norte da França, pertinho de Paris, aqui, e o Abelardo vai ficar recluso numa abadia de Cluny, mais puxada aqui para o sul, quase fronteira com a Itália, né? E ainda nesse período, no sul da França, é o momento onde ocorre um movimento que a igreja oficial chamou de movimento herético, que é o catarismo, né? Então, com essa imagem desse mapa aqui, vocês têm uma noção geral do caldo cultural da Europa, dos movimentos que ocorriam nessa região do cristianismo e das lutas contra os hereges. Fato é que o movimento cátaro é um movimento muito rico, que vem sendo resgatado hoje, né? E a história de Abelardo e Heloísa, ela ganha uma fama cultural muito grande, ela vai dar base para muitas peças de teatro ainda desse período. A famosa história de Tristão e Isolda é baseada em Abelardo e Heloísa. Então, aqui tudo contemporâneo de Hildegard. Só que Hildegard, pelo seu papel dentro da igreja, ela foi contrária, tá? A todos esses movimentos aqui, ó. Ela é contrária ao romance de Abelardo e Heloísa, assim como ela é também contrária ao movimento dos cátaros, tá? Isso é uma outra página da história, e esse ano ainda eu tenho um trabalho sobre os cátaros para apresentar. Eu vou fazer questão, Heloísa, de trazer para você. Vai ser um grande prazer. Então, só para vocês terem ideia cultural e geográfica do lugar que ela ocupa, né? Hildegard de Bingen vive nesse século. É também nesse século que se começa a construção da famosa catedral, essa que incendiou há poucos anos, né? A Catedral de Notre-Dame de Paris, bem aqui pertinho do Paráclito. É nesse século, ela quase que no fim da vida de Hildegard de Bingen, a igreja começou a ser construída, né? Levou quase 200 anos, né, para se concluir. E está aí até hoje, né? O mosteiro que a Hildegard de Bingen fundou, ele subsiste hoje como sendo uma abadia, tá? Existe, é no mesmo lugar, é uma abadia, e o mosteiro onde ela foi educada, esse já não existe mais, tá? Só para vocês terem noção assim. Então, aqui está a Hildegard, essa é a figura mais divulgada, né, o rosto mais divulgado de Hildegard de Bingen, ela está aqui nessa fase por volta dos seus 50 anos, é a figura que escreve, a grande escritora, né, que nasceu, vamos dizer, como escritora, é aqui, nessa fase de vida, por volta dos 50 anos, viveu 81 anos, foi monja, escritora, musicista, herbologista, mineralogista, palavra difícil, né? E profetiza dos teutões, né? Os teutões é uma das tribos, né, germânicas, profetiza dos alemães. E o título mais conhecido também, simplesmente A Voz. A Voz. Então, como se diz, a voz está se referindo a Hildegard. Muitos textos daquele período, né, até o século XV mesmo, quando se falava, queria se falar de Hildegard de Bingen, simplesmente se referia assim, a voz, é ela, é Hildegard de Bingen, porque, como eu disse, na sua experiência espiritual, é a voz de Deus que fala por ela, sem intermédio, sem intermediário, não é um anjo, não é um anjo, um espírito guardião, não, é o próprio Deus que fala, por isso a voz se refere às profecias, aos escritos delas, né, dessas visões. E eu simplesmente resumi aqui, porque ela fez muita coisa, ela foi médica, né, vamos dizer assim, foi cuidadosa, escreveu peça de teatro, escreveu pelo menos 70 obras musicais, é uma grande escritora, um manancial, uma riqueza muito grande, né, a sua produção cultural e evidente a sua produção espiritual também. Essa imagem dessa vaca é uma profecia, vamos dizer assim, que ela tem logo na infância, antes de ser enviada para o mosteiro. Ela vê uma vaca e ela descreve que vai nascer um bezerro, uma outra vaca, vai nascer e ela descreve exatamente como será
a vaca que vai nascer, e pouco tempo depois, de fato, nasce uma vaquinha com as exatas marcas que o Degar havia dito, ainda criança. Era uma criança. Então, os pais já achavam aquilo estranho, os próprios pais temiam que esse tipo de dom fosse um perigo para eles. Então, uma das justificativas, inclusive, né, de mandá-la para o mosteiro seria essa, de tentar protegê-la de qualquer ataque espiritual, vamos dizer assim. A gente sabe que no século XII era um século onde a cultura estava começando a renascer na Europa, então a tradição popular era muito imperante e era uma tradição assim de muitos temores, né? Qualquer sugestão de medo, de temor, de profecia, de espírito, era algo muito assustador. Então as pessoas temiam que algo mais estranho pudesse acontecer. Então essa imagem é relatada, né, como sendo a primeira profecia de Hildegard, ainda criança. Aqui uma imagem, uma espécie de alto relevo, né? Eu não consegui uma imagem de melhor qualidade. Ela é uma imagem bem pequenininha. Ela representa os pais levando ela para o mosteiro. Então ela está aqui a menininha, tá? Por volta aí de 7, 8 anos. E essa é a madre que a recebe. Era uma senhora chamada Judite, mais conhecida nos seus textos como Juta, tá? Juta, em alemão, Iuta, né? Iuta. Iuta era uma madre que já tinha uma certa fama de austeridade, de muita devoção e de muita austeridade na vida monárquica. Ela que será a verdadeira educadora de Hildegard de Bingen. Hildegard é aceita e Hildegard, até os 15 anos, demonstra uma afinidade muito grande com a sua tutora. Elas serão íntimas, muito íntimas uma da outra. A sua tutora tem total confiança nela e, basicamente, tudo que Hildegard aprendeu veio de Juta, veio de Iuta, né? E com o tempo, depois que ela vai aprimorar os seus estudos com o auxílio de um monge que estará ali dedicado para ser o seu tutor, né? Ela vai ter um tutor ao longo de toda a sua vida. E era um senhor também de muita dedicação, de muita fidelidade a Hildegard, e esse tutor foi o primeiro a quem ela narrou as suas visões, né? E essa Yuta aqui, só para vocês terem ideia, era tão rígida que ela se chicoteava, né? Ela fazia aqueles rituais de flagelação, vamos dizer assim. Mas isso era só ela. Ela não impunha isso no mosteiro. E um outro detalhe também que eu vou dizer, que eu disse que a vida da mulher no mosteiro não era nada fácil. Esse mosteiro das mulheres, ele era uma espécie de anexo do mosteiro dos homens. Isso é um mosteiro da ordem beneditina. Nessa ordem beneditina, ela é caracterizada por muita rigidez mesmo, mas tem uma característica específica também, que é a de que esses monges beneditinos, eles se consideram nada, sabe? Eles se desmerecem, mas isso é da ordem, né? Isso é da ordem beneditina. Se desmerecem em sentido espiritual, como se dissesse assim, olha, eu não sou nada, eu sou um titica, eu não sou nada, sabe? Eu realmente não sou nada, eu sou cinzas, eu sou pó. Então a Hildegard de Bingen, ela é educada na ordem beneditina, e esse caráter beneditino aparece muito também nos seus escritos, tá? Ela é como se ela estivesse se desmerecendo. Olha, eu sou uma pobre coisinha, eu sou uma pobre criatura, eu não sou nada, eu sou apenas poeira dessa terra, mas isso é da ordem, né? Estou dizendo para aqueles que tiverem ânimo de ler depois os seus escritos, né? Então fica aqui esse registro. Aos 3 anos eu vi uma luz tal que a minha alma tremeu, mas devido à minha pequenez, nada pude dizer acerca disso. Esses são os relatos que vão aparecer no primeiro grande livro dela. Isso aqui seria uma iluminura representando ela própria, vendo essa luz, tá? Vai aparecer muito essa iluminura em muitos trabalhos. As iluminuras são muito ricas, mas muita gente pensa que foi ela que desenhou, mas não foi. Isso era uma profissão, né, daquela época dos mosteiros. Então ela orientava como que ela queria a ilustração e os artistas faziam. Não era ela, porque demorava muito, né? O trabalho de um gravador de iluminuras era muito demorado
E pelo tanto de coisa que o Degas fez, a gente sabe que não daria para ela se dedicar a tudo que ela dedicou e ainda assim desenhar. O que a gente sabe pela biografia é que ela supervisionava as iluminuras e ela dava dicas de como que ela queria, mas não era ela que fazia, né? Então, se vocês verem as iluminuras, fica esse detalhe aí. O fato da luz que aparecia para ela era muito intenso e era muito recorrente. A visão da luz era a visão mais recorrente que ela tinha, mas como eu disse no início, era uma visão muito forte que causava muitas dores na sua cabeça, não só na sua cabeça, mas também no seu corpo, e os olhos ardiam, é como se ela ficasse cega momentaneamente. Então era um processo de sofrimento, na verdade, e ela pedia a Deus para que isso não acontecesse mais. Ela recusava as visões justamente pelo excesso de sofrimento, pela carga pesada que representa um dom desse nível, né? Então, desde criança, ela vem passando por isso. Escreve o que te digo, esse é um mandamento da visão do ano de 1141. 1141, ela já está com 43 anos, praticamente, e ela tem uma visão muito incisiva. Então, aqui ilustrado aqui, ó, a luz que vem do alto na sua cabeça, e aqui é um vitral, né? Na verdade, não é um vitral, é um desenho mesmo que imita um vitral, onde aparecem as notas musicais aqui em forma de DNA, tá? Que ela também é música, musicista e é médica, né? Vamos dizer assim. Então está muito bem ilustrado aqui. Mas escreve o que te digo, ela ouve isso 3 vezes. Ela ouve o mandamento 3 vezes consecutivas e ela tenta recusar. Ela recusa, como se a ordem espiritual viesse para ela. Ela recusa, ela vai fugir. Não, eu não vou escrever, eu não vou fazer isso, eu não quero mais ter visões, eu não quero escrever, eu não quero ouvir nada. E aí ela adoece. Então ela passa por um longo processo de adoecimento e de padecimento. O corpo dela estava fadigado. Depois do final do processo de adoecimento, ela aceita a visão, ela aceita escrever e aí ela começa a se sentir melhor. Então, isso dura um tempo, isso dura meses, na verdade, porque ela recusava. Então, é bom frisar para vocês verem que não é nada gratuito, né? É um dom pesado, é uma espécie de uma cobrança, é uma missão mesmo, né? A qual ela decide se entregar. Quando ela decide se entregar, então ela escreve as visões que ela tem, os mandamentos que ela recebe, e comunga com o seu tutor, que era um monge chamado Volmar. Pobre de mim, uma peregrina, como eu posso sobreviver entre estes perigos? Isso também está no texto, no primeiro texto, né, o Chívias, é uma espécie de relato, né, das suas visões. E há um outro detalhe que eu quero frisar também para vocês, que é o seguinte, que quando ela recebe as visões têm um teor político e social muito grande, mas é um teor político que incide sobre os pecados da própria igreja. Então, as visões dela mostram para ela um olhar crítico sobre as relações estabelecidas entre a igreja e o Estado, sobre o jogo de interesses, sobre a covardia dos dirigentes da igreja, a covardia de certos bispos, a covardia de certos abades. Então, as visões dela são de ordem incisiva, são visões críticas sobre a própria igreja, sobre o modo como a igreja conduz o seu rebanho também. Então, isso vai marcar o teor dessas visões ao longo da sua vida inteira. Isso vai ser causa de situações conflitivas com a própria igreja, né? Bernardo de Claraval, aqui só para destacar a figura, né? Também ele foi canonizado, né? Nós, sinceramente, a exortamos e pedimos que reconheça esse dom como graça e que lhe responda entusiasmadamente com Eu sem som, professor. toda humildade e devoção. Foi de que o Bernardo quando escreve, ela tem da Bíblia,
E aí, isso para o origem espiritual, que aquilo é divino, que aquilo é autêntico e que ela deve continuar. Então, ele a estimula, ele a incentiva e será para ela um protetor, né? E aqui mais uma frase dele. Não deveria ser permitido que uma lâmpada tão notável fosse obscurecida pelo silêncio. E, de fato, esse era o temor que ela tinha, de que as suas visões fossem mal interpretadas e que ela fosse condenada ao silêncio, aquele famoso silêncio obsequioso, né? E talvez ainda o temor que pairava ainda de ser perseguida como bruxa, né? Então, com esse apoio de Bernardo, nesse período vai ter o apoio do próprio Papa, né, Inocêncio III, e ela decide então seguir e abraçar fielmente a sua causa como profetisa. Então, esse é o momento, né, que a gente pode dizer que a missão de vida religiosa, a sua consagração espiritual se torna de ordem profética. Que é isso, né? É você seguir fielmente os mandamentos espirituais, custe o que custar. Você se entrega a tal ponto àqueles mandamentos que você Tá dando um probleminha no a partir de som, então a Ângelo. suportar a dor e a morte, se for o caso mesmo, que de fato é, 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 Jeremias e Jonas, por exemplo, são os profetas. Professor Ângelo, tá dando um probleminha no som. Você está ouvindo a gente? Porque não está dando para te ouvir, não. Está parecendo que ele saiu. Acho Sim, que ele então ele caiu. falou que ele está ouvindo. Então tenta falar mais, porque começou dando tipo um eco, conexão do outro aparelho. Vamos ver. Tenta falar aí para ver, a gente ver se a gente consegue te ouvir. Ele está reconectando, gente. Então, ele está voltando aqui, tá? Eu estou bastante curiosa para saber desse estudo dele sobre os cátaros, porque os cátaros, eles eram defensores da Igreja do Amor de Maria Madalena, e por isso eles foram perseguidos, né? Eram considerados hereges. E ele fala que Idelgarde ia contra os cátaros, mas ela era devota de Maria Madalena, então eu gostaria de depois de entender, já que ele está estudando sobre o catarismo, eu gostaria de futuramente, né, entender um pouquinho isso. Você está vendo se ele entrou aí, Ana? Estou, Elô, não entrou ainda não. A gente fica refém das tecnologias, né? Só mais um pouquinho. É tecnologia mesmo. E ele está falando o nome do São Bernardo em português, né? Que é Bernardo de Claraval, né? Que é o Bernard de Clairvaux, né? É o mesmo personagem, né? E é interessante também porque o professor Ângelo já fez uma palestra muito linda também para a gente. Eu acho que o pessoal que acompanha a Casa das Matrioscas há mais tempo, quem esteve com a gente, principalmente durante a pandemia, deve se lembrar, ele falando sobre a história de Abelardo e Heloísa, que é linda, né? E ele aí trazendo para a gente essa informação que foram todos contemporâneos, né? Então, um período de muita efervescência. Ah, Luciana está falando que é o silêncio que ela tinha muito medo. Isso. Meu mouse está dando problema também, aí eu não estou conseguindo ver o chat, porque não eu podia ir tentando e conversar. Eu estou presa aqui na tela também, sabe? Bom, Heloísa, eu consegui voltar.
Conseguiu? Aí você já Isso, ouviu minhas provocações aqui, né? Que eu isso, eu fiquei estou aqui, ouvindo, sim. fiquei tentando Isso. aqui distrair as pessoas. Eu agradeço muito aí, deixa gravado para assistir depois, por favor. É a Clau, né, Sim, que está sim, assistindo aqui. eu estou Isso. gravando, tá? Inclusive com Tá, essas falhas, sai e tal, né? sim. Porque a gente não é profissional, né? E a gente está fazendo com É, muito carinho no coração, né? Então isso é vamos seguindo verdade. aí. Eu peço desculpa aí, essa falha, realmente é coisa de aparelho, eu não sei o que está acontecendo, algum probleminha de conexão também com a internet. Mas estamos de volta, vamos continuar. Muito obrigado, Heloísa, pelo apoio aí. Então, aqui ela decide, desse momento em diante, né, a seguir adiante. E aí, no início do seu livro, Chívias, ela fala assim: ó frágil humano, cinza das cinzas e imundície. É assim que ela traduziu a visão, né? Dizendo para ela, a visão está dizendo diretamente para ela: frágil humano, cinza das cinzas e imundície. Dizes e escreve o que vês e ouves, não por uma boca humana, mas como as vês e as ouves, no alto dos lugares celestes. Essa é a primeira visão que aparece no livro, no Cito Vias Domini. Você conhece os De novo, Tá voltando. mandar no chat. Uma pena, né? E eu tô sem poder entrar aqui para responder. Eu tô tentando trocar a pilha aqui do mouse. Mas vamos ter paciência, gente, que são as interferências. O professor está voltando. Inclusive, gente, deixa eu falar, contando para vocês umas coisas interessantes. Tem uma farmácia no sul do Brasil, que é a farmacêutica, chama Letícia, e ela faz as receitas da. Olha o anjo querendo entrar aí, vê se você Vai consegue, porque voltar, já o mouse não coloquei, está já. funcionando. Eu Ah coloquei. lá, conseguiu? Agora deu, troquei a pilha. Mas a farmacêutica, ela faz as receitas da Edelgard, sabe? É uma coisa impressionante. Os cremes para reumatismo, para artrite, para dormir, para. É muito bom. Chama Farmácia Hildegardiana. Eu achei no Instagram, comecei a seguir. E há também outras pessoas que seguem. Nós temos no Brasil uma médica que é muito assim é, seguida nas redes sociais, é a doutora Pri, que ela vive na Alemanha fazendo cursos com seguidores dos preceitos de Delgar, para poder aprender a trazer os ensinamentos dela para a medicina. Tá? Então, assim, eu vou passar a palavra para o Ângelo, eu estava contando isso aqui só como curiosidade, porque tudo Sim, aquilo que eu descubro que é bom, eu gosto de falar para as pessoas, eu gosto de divulgar. Chama-se Farmácia Hildegardiana, né? Porque com as receitas de Santa Hildegarda, inclusive lá, eles vendem um livro dela com as receitas dela de ervas para a saúde, inclusive com o biscoito da alegria que ela ensina a fazer algumas misturas de especiarias, canela, cravo moído, que para poder fazer esse biscoitinho, que é o biscoito da alegria, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Ângelo, eu só fiquei conversando aqui, trazendo essas curiosidades, enquanto você tá. acabava de se organizar aí, tá bom? Ô, Heloísa, como sempre, muito obrigado. E é isso, eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente não ficar padecendo com a tecnologia, né? Eu clamo alto e forte por Deus. Eu aceito sua resposta. Essa é o Luz. Aqui a imagem, né, a coisa no alto da cabeça dela, como se fosse lá o Pentecostes, né, a representação, e sempre iluminada, né, que o próprio Espírito Santo representado aqui nessa figura. E como sempre ali, os seus atributos, né, estão aqui presentes. A flor de lírio, tem a lira, propriamente dita, como musicista,
e o texto escrito, né, que é os Chívias. Então, a grande escritora, uma mulher muito consagrada. O seu trabalho, ele fala muito da maternidade, mas tomando a maternidade como modelo da divindade, como modelo do próprio Deus. Essa é uma metáfora que está no próprio texto do Evangelho. Jesus usa uma metáfora parecida, né? Então, esse fato, mas tem uma interpretação no sentido da gestação, propriamente dito, né? Mas o texto dela é altamente simbólico, né? Mas não tem problema nenhum. De todo modo, é aí. É a mulher, a gestação, como representação do divino acolhedor. Em tudo transborda a caridade notável, desde os abismos aos céus mais altos. Mais amável dos bens, o Rei Supremo ela beijou. Fala então da maternidade, fala da própria sabedoria, é a contraparte divina de Deus, a contraparte feminina de Deus, e Deus como pura caridade, assim representado como mãe, né? E esse símbolo vai aparecer em muitas ocasiões quando se refere ao Edgar de Bingen. Essa é a imagem do mosteiro, onde ela vai fundar a sua própria ordem. Esse rio, aqui é um rio, né? A representação de um rio. Esse rio ele se liga direto ao Reno, é um riozinho afluente, né, do Rio Reno, e o Rio Reno está bem próximo aqui, na verdade. Nessa imagem, eu vou destacar bem no fundo aqui, não aparece com muita nitidez, mas o fundo dos mosteiros era um cemitério. Então, ela tinha aqui nesse fundo, na lateral do mosteiro, tinha um cemitério também, e no finalzinho da vida dela, um atrito com um sujeito, um nobre que foi enterrado aqui, vai ser causa de atrito com a alta direção da igreja. E nesse momento ela cansa, sabe? Ela vai realmente cansar, porque eram mecanismos que a igreja usava para persegui-la, né? Ela vai cansar e vai entregar os pontos. Mais adiante eu vou falar. Eu vou resumir os principais livros. Eu disse que são três, né? Os principais são três, mas ao longo de todos os escritos foi formado mais dois outros livros, que trata das plantas e um dos minerais. Todos são muito ricos de ilustração. Vamos lá, o principal, Liber Scito Vias Domini, que é o livro Conhece os Caminhos do Senhor. Esse é o livro que ela inventa essa palavra aqui, Chivias, para resumir o nome do livro, destinado a clérigos e monges, com críticas à sua covardia e à sua indolência. Então, veja, por isso, né, o poder dessa mulher, essa coragem de criticar os seus superiores, de criticar a igreja, o próprio clero, suas transações nebulosas. O livro ele é composto por aproximadamente 26 visões, e como foi o mandamento que ela recebeu. O que ela ouve e vê durante o processo mediúnico, durante o processo místico, é exatamente o que ela descreve. Não há nada que ela tenha colocado de si própria. É exatamente aquilo que ela viu e ouviu nas suas visões. São críticas muito poderosas. Esse é um livro pesado para a igreja, vamos dizer assim. E cada uma das visões é acompanhada por uma iluminura. Tá? Então, 26 visões, 26 iluminuras. Ele é dividido em três grupos, né, de visões para coisas específicas, né, da igreja. E essa iluminura aqui, ela é clássica, né? Que a gente vai perceber o que é o processo mediúnico dela. Lá em cima está representado ora é Jesus, ora é a Trindade, ora é o Espírito Santo e uma fonte. Mas a fonte vem, a informação vem diretamente do Espírito Santo do próprio Deus. Essa, mas não em perspectiva cronológica.
É uma previsão agostiniana, tá? A filosofia de Agostinho está presente aqui de algum modo. A figura que vocês estão vendo aqui à lateral esquerda, ela é uma figura do universo, é uma figura cosmológica. No centro, eu tenho a Terra, acima da Terra, eu tenho o Sol e a Lua, aqui representado. Essas flores aqui, que parecem flores, né, são as estrelas. As estrelas, elas são circundadas por uma espécie de fogo celeste, um firmamento de fogo, acima do qual está a morada de Deus. É claro, a Heloísa mesmo já havia identificado em algum momento que essa iluminura, ela também representa o órgão genital feminino, tá? Vocês podem analisar assim se quiserem, tá bom? E ela é uma monja, ela é uma escritora que vai falar muito da genitalidade, não somente da genitalidade feminina. Claro, ela vai descrever os sentidos femininos internos, o calor, o furor, o sexo, mas ela também vai descrever os genitais masculinos. Isso em sentido de uma visão espiritual. Impressionante o que ela faz. E então, o Chívias, resumindo, né? O Chívias ele mostra isso. Ela narra o Gênesis, então ela narra a criação do mundo com o aparato hermenêutico. As visões que ela recebe são uma espécie de aula do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo dissesse para ela: olha, isso que está escrito aí no Gênesis significa isso, isso, isso e isso. Agora você entende o que é que está escrito lá. E aí é explicado para ela que o Verbo divino, que é Jesus, ele foi formado desde o início, e quando diz formado, ele ganhou a forma humana desde o início, e é por isso que os seres humanos têm a mesma forma do divino, porque ele foi preparado para encarnar, para aquele momento da história do evangelho que a gente conhece. Ele foi preparado desde o início. Por isso ela não quer entender a encarnação do Verbo como uma visão cronológica. Então, a gente não deveria olhar o evangelho, por exemplo, como história, né? Não é um momento histórico que se deve destacar, é um momento espiritual. E o momento espiritual é atemporal. Então, ele está presente agora, nesse exato momento. Como se eu pudesse dizer, se você recebesse uma visão, Heloísa, Ana e todos vocês, é como se dissesse assim: olha, o Verbo encarnou agora. Eu entendi. Ele está encarnado nesse exato momento. Então, é atemporal, né? E essa é a perspectiva de cura. Essa é a perspectiva farmacológica espiritual, vamos dizer. É o fármaco espiritual, é a encarnação do Verbo. O segundo livro é muito curioso e é muito interessante. Eu vou até compartilhar aqui o som para ver se vai. Tá certinho aqui. Liber Vitae Meritorum, Livro dos Méritos da Vida. E o que eu vou dizer aqui? É um estudo de ética, é um estudo filosófico sobre o tema mais importante da filosofia, que é a ética. O Livro dos Méritos da Vida é uma espécie de temática que havia se tornado comum na Idade Média. É uma temática que, de algum modo, recapitula o pensamento de Aristóteles. O que eu vou dizer aqui, esse livro, Méritos da Vida, ele tem uma peça de teatro dentro dele. Nesse livro, ela faz esse estudo sobre a ética, opondo vícios e virtudes. Esse é o tema de Aristóteles, né? No fiel da balança, você tem a virtude. No centro, né? No ponto de equilíbrio, você tem a virtude. Nas laterais, esquerda e direita, você tem as duas formas de pecar, que é pelo excesso, é pela falta. É uma visão filosófica, uma visão aristotélica. Desse século em que ela vive em diante, o pensamento de Aristóteles estava voltando com muita força para a Europa, e o tema das virtudes era muito importante para a igreja. Então, ela escreve isso baseado nas suas visões e fala de um tema que é forte no século XX, né? Que é a ligação entre a ideia de liberdade e responsabilidade. No século XX, esse tema aparece no existencialismo, mas podemos dizer com muita clareza que ele já está presente no século XII, nas visões de Hildegard de Bingen. E o detalhe curioso é que tudo que é vício,
nas iluminuras, ele é representado como demônios ou como animais. Então, quando você pega aquelas iluminuras medievais e você vê a figura do demônio, ou mesmo a figura dos animais, ela está ali para representar os vícios. E a figura dos anjos, ou de criaturas iluminadas, ela está ali para representar a virtude. E há uma iluminura muito bonita, onde uma pessoa está doente, deitada na cama, e os vícios estão rodeados ali em volta dela, representados como animais e demônios, e da boca dela sai um ser puro, a representação de um ser puro. Então a virtude também representado como a palavra, o bem dizer, a boa expressão é também uma virtude, é também o ser puro, né? Aqui nesse livro, como eu disse, ela cria uma peça de teatro e é uma peça muito curiosa, porque ela escreve a peça, ela produz a música, ela dirige a peça para as suas freiras, e essa peça realmente mostra a luta entre vícios e virtudes. Mas na música que ela compôs para essa peça, ela lançou mão de um artifício que para os estudiosos da música e para os conhecedores de música é chamado de trítono. Então ela é a inventora do trítono. É nessa peça de Hildegard de Bingen, A Luta entre Vícios e Virtudes, é nessa peça que é introduzida uma música onde tem pela primeira vez na história o chamado trítono. O trítono é um deslocamento proposital da modulação, mas ele dá uma sensação estranha para quem ouve. Ele dá uma sensação estranha. O que o Hildegard de Bingen conseguiu com isso é representar o momento em que o demônio entra em cena. Então eu tenho um pedacinho só, eu vou pedir para vocês ouvirem, vocês me digam se vão ouvir direitinho aí. Eu vou colocar para rolar a música, só um minutinho. Em dado momento, vocês vão perceber a mudança. Vocês vão perceber que muda. Foi ela que inventou isso. E eu sei, eu já dei uma sondada básica, isso não é uma coisa muito fácil de fazer, não. Tem algumas pessoas que têm a manha certa para fazer isso. Tem uma música do Milton Nascimento, onde ele usa o trítono, tá? Uma música chamada Sentinela. Depois vocês busquem essa música. E é difícil de perceber, mas ele usa o trítono nessa música. Mas aqui vocês vão perceber facilmente. Eu vou colocar para rolar aqui, ó. Wer ist? Aut unde venis? Tu amplexata es me et ego foras eduxite. Sed nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna mea deitiam te. Et glorious Bom, então é mais ou menos isso. A peça segue, tem a música própria da peça, e em dado momento a modulação modifica-se, que é justamente para representar a entrada em cena do demônio. Então eu espero que vocês tenham ouvido bem, depois a Heloísa me dá um feedback aí. Vou continuar, que tem aqui, ainda dentro desse tema, né, das virtudes, com a ajuda das virtudes, um fiel cresce como uma palmeira para adornar a cidade de Deus. O capítulo 3 do livro, o primeiro livro, engraçado, é do primeiro livro, mas é o tema do segundo, tá? No primeiro livro já tinha esboçado o tema que ali explorar no segundo livro, que era o tema das virtudes. E como está dizendo, né, o caminho para se alcançar a cidade de Deus é, de fato, a virtude. Esse é um tema filosófico de Santo Agostinho, que ela retomou aqui. E interessante que é nesse livro também, eu quero frisar, que ela cria uma palavra
que é viriditas. Viriditas. É uma palavra que percorre praticamente toda a obra dela. Essa palavra significa verdejar. Verdejar em sentido tanto material quanto em sentido espiritual. Verdejar é o crescimento, é o próprio estado da natureza, é o estado do jardim. Viridarium, em latim, significa jardim, mas viriditas, na língua de Hildegard de Bingen, significa o florescimento espiritual, aqui representado pela palmeira, tá? Então, o ato humano, por natureza, é esse, é o ato de florescer. Esse é o nosso estado natural. Quando a gente adoece, é porque fomos invadidos por certos vícios, e ela elenca 35 vícios e 35 virtudes. Quando a gente consegue recapitular o nosso estado natural, fatalmente nós vamos verdejar. Então, o processo de cura na medicina, na alimentação, com o uso das pedras, inclusive, é para promover o retorno ao nosso estado original, que é verdejante. Isso, em todo sentido físico, cabe, mas é também o sentido espiritual. E o último livro, esse é o terceiro livro, né, com as visões. Nesse último livro, ela tem uma média de, se eu não me engano, 10 visões. O segundo livro tinha um pouco menos, e esse livro tem 10 visões. Liber Divinorum Operum, livro das obras divinas. Nesse livro, ela faz a descrição do ser humano, corpo e alma, microcosmo e macrocosmo, é um livro de medicina. Nesse livro, as visões que ela tem. Só, de novo. Dedicadas ao tratamento das doenças, aos do sangue, a flora intestinal, o rins, o pulmão, nos pulmões. Basicamente, aquela antiga ideia dos 4 elementos, água, estão reproduzidos é a O som parou, professor Ângelo. Aí ele está entrando de novo. Enquanto ele está entrando, deixa eu mostrar para vocês a minha imagem da Santa Delgada, que lindinha aqui, fica no meu altar. Voltou, professor? Voltei, Heloísa, te agradeço, viu, pela Eu estou presença da aqui imagem. distraindo. Muito obrigado. Então é isso, o microcosmo, nós, o que somos, somos uma recapitulação do macrocosmo. O planeta Terra é composto dos mesmos elementos que nós vemos todo o universo. Mas estamos sem som de novo, viu? Uma das imagens que se destaca para a gente é essa iluminura. Eu não sei, acho que vocês não estão me ouvindo, né? Estamos, agora sim. Assim, essa, essa iluminura que eu estou destacando para vocês aparece nesse tratado, nesse terceiro livro. No centro dela, a gente tem o ser humano, e em volta, a gente tem a Trindade, tá? Essa imagem que a gente tem por fora aqui é Jesus, Deus e o Espírito Santo. E aqui, esse entorno aqui representa o cosmos, representa o universo. Os elementos estão aqui presentes, água, terra, fogo e ar. As ligações no entorno, elas somam 12 ligações,
que nos atravessam, cosmos assim visto e entendido, conforme ela recebeu na orientação, na visão. E essa imagem de ligação micro e macro é basicamente a que vai ser assumida no Renascimento, tá? Esse aqui é o homem que ela entende. Vocês estão percebendo uma imagem que já vai ficar muito famosa no século XVII. Vocês já devem estar intuindo aí, que é a imagem do homem vitruviano. Já aparecia mesmo a intuição dela na figura, na iluminura de Hildegard de Bingen, que de fato o que o Da Vinci fez aqui foi representar uma perspectiva que era do arquiteto romano chamado Vitrúvio, segundo a qual o homem reproduzia, né, a arquitetura do corpo humano, reproduz a arquitetura do universo. E ele usa figuras geométricas aqui para fazer um cálculo, que era um desafio da matemática, né? A chamada quadratura do círculo, é uma coisa que vem de tempos gregos muito antigos. Segundo me parece, o Da Vinci alega ter conseguido realizar esse cálculo e introduzindo dentro dele a figura humana, mas já estava ali representado por essa iluminura de Hildegard de Bingen. É fantástico, né? Eu estou preocupado aqui com um problema tecnológico. Eu vou avançar, não vou me demorar muito, né? Deus inscreveu toda a sua obra na forma humana. A forma humana é a união entre o Criador e a criatura. Isso ela sim compreende, porque a visão espiritual disse isso para ela, né? Nós temos isso na filosofia, tem isso no Pitágoras pensava assim, Platão pensava assim, mas eles chegaram a isso por especulação, e ela chega a isso por uma visão própria. Agora, essa luminura aqui à direita, ela sendo fustigada por espíritos. Em muitos momentos da vida dela, ela recusava as visões por aquilo que eu já disse para vocês. Era sofrido, doía, o corpo padecia. Continuar com essa missão, ela era perseguida, fustigada por espíritos, e assim essa iluminura representa isso, e ela entrava em estado de adoecimento. Em um processo específico, ela chegou a morrer. É como se ela morresse, o corpo dela entrou naquele estado catatônico. Tem, né, a gente chama de catatonismo, tem isso acontece, né, mesmo, existe, mas tem também uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, onde o corpo ele adquire mesmo a, a, a rigidez, é como se ele morresse, mas ele não morreu, ele continua respirando, a consciência continua ativa, mas o corpo se torna meio que desligado, é meio que um cadáver. Então, isso aconteceu com ela pelo menos em 3 ocasiões, era o momento em que ela se desligava por completo, então ela depois de um tempo voltava, ela acordava, tipo um coma, né? Um processo de coma, e num dos processos, ela sentiu que ela foi muito fustigada por espíritos malignos que a perseguiam. Isso acontecia todas as vezes em que ela tinha a intenção de recusar as suas visões, recusar essa missão, né? Então, como eu estou dizendo, é um grande sacrifício mesmo, né? A harmonia cósmica, a matéria e o mundo não são condenáveis. Então, essa era uma visão incorreta, né, que a igreja tinha, baseado no pensamento de Platão, né, segundo o qual a matéria é algo espúrio, a matéria seria algo mal. E ela entende que não. As visões mostram para ela que não, que matéria e espírito são partes da criação divina e são necessárias, né? Então, só para avançar, porque eu temo também que esteja passando muita informação para vocês, mas era sim um processo com ela, né? A informação vinha espiritualmente, era uma carga muito grande de informações, e ela tinha que escrever com muita rapidez o processo para ela não perder a informação. Então, a concentração exigida é muito alta, né? Há o livro das propriedades físicas, né? Causa e Cura, onde ela faz aí as suas indicações. O homem e a natureza são espelhos interligados. Conhecendo-se a natureza, pode-se descobrir cura para todos os males humanos, e a maioria dos males são provocados por desequilíbrios internos, né? É nesse livro aqui, livro Física e Causa e Cura, né? É um livro de medicina prática. Ela traz a sua contribuição da medicina natural. Então, avançando nesse trecho, o funcho, ele serve para ela, é uma das plantas mais propícias, né? Ela serve para vários tratamentos.
e especialmente digestão, tratamentos intestinais. Ele é bom de todos os modos, né? Tem essa tradição do funcho também, é bem antiga, mas ela adapta isso como visão espiritual. O funcho serve para muita coisa, tratamento quase que universal e especialmente é indicado para as mulheres. Então, aí para vocês, um chazinho de funcho, Heloísa, aí quando tiver um encontro presencial na casa das matrioscas, pode preparar o funcho, tá? Eu tinha um pé de funcho aqui em casa, agora eu quero ver se eu consigo mais um. A pimenta de cubeba, eu não sei, eu já tentei procurar ali, eu não encontrei, mas diz que no mercado central a gente consegue, né? Transforma energia sexual em energia criativa. Estimula a inteligência e o entendimento. É indicada para artistas. Pimenta de cubeba. Esse aqui é a arnica, tá? Se as manchas e bolhas estourarem entre a pele e a carne, então deixe a pessoa cozinhar a erva na água e envolver as manchas. E então a pessoa será curada. Essa é a indicação que ela tem para a arnica, né? Mas tudo com muito cuidado. Por exemplo, ela deixa claro, tudo é com muito cuidado. Por exemplo, o funcho é bom para tudo, mas não quer dizer que você vai ficar usando funcho todo dia, você entendeu? Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. É como se fosse um uso das virtudes. A mesma coisa aqui para a pimenta de cubeba. É indicado para artista, mas não quer dizer, você é artista, você tem que ficar comendo pimenta de cubeba todo dia. Então, isso é o uso ocasional dos alimentos, exige um entendimento equilibrado. Um dos exemplos que ela dá sobre isso é justamente a arnica. Então, a pessoa que está usando muito arnica, né, quando você está usando além do necessário, você está promovendo desequilíbrio para o seu corpo. Então, quando você usa muito a arnica, o efeito dela é mental e psicológico. Seria o caso, seria o caso de a pessoa ficar meio abobada, sabe? O efeito da arnica seria isso, a pessoa ficaria um pouco lerda. Então, nada em excesso, tá? De todas as dicas que ela dá, tudo tem um ponto de equilíbrio a ser buscado. Ela diz que isso aqui é bem profético, né? Vocês terão cada vez mais necessidade de água, então a água é essencial. E essa é a questão do lúpulo, né? Ela teve a intuição de misturar o lúpulo na cerveja, e os mosteiros fabricavam muita cerveja naquele tempo, o vinho, a cerveja, o queijo era fabricado nos mosteiros, era uma fonte de renda, inclusive, né, para os mosteiros. Mas quem teve a intuição de misturar o lúpulo na cerveja foi ela, então isso vem dela. E a crítica que ela faz da soja, eu selecionei por causa da relevância para a gente pensar. Este alimento fecha a alma e obscurece a consciência. Então, ela não indicava a soja. Há uma série de alimentos que ela coloca restrições. No caso da soja, eu selecionei por isso, porque nós vivemos uma época em que se produz muita soja e, vamos dizer, né, se isso veio uma informação que veio diretamente de Deus, vamos ter cuidado, né? Vamos refletir sobre esse cuidado e essa indicação que ela faz sobre a soja. Ela obscurece a consciência. Então, a sua cozinha deve ser preparada com cuidado, inteligência e amor. Na questão alimentar, ela não é vegetariana, tá? Necessariamente. Não é vegana, não é vegetariana. Ela faz uso de certos alimentos, proteínas animais, mas tem indicações certas para o peixe, para a carne de cabrito, para a carne de boi. Tem indicações certas para isso. A gente não deve evitar por completo a proteína animal, mas a gente também não deve viver uma dieta unicamente de proteína animal. Tudo num ponto de equilíbrio, tudo é uma ética, tudo é uma virtude. E esse conhecimento para ela é de ordem divina, espiritual. No quesito do conhecimento das pedras, olha que coisa interessantíssima, né? O uso dos minerais. Ela é intuída, na verdade, porque na Bíblia há muitas indicações sobre pedras, né? Basicamente sobre 12 pedras. Então ela fala especificamente das 12, as pedras que ela fala são as pedras que estão citadas na Bíblia. Mas aí na Bíblia não está dizendo para você, olha, essa pedra é boa para isso, é boa para aquilo. Isso é a intuição espiritual que ela recebe, né? Então, as 12 pedras das quais ela fala, eu selecionei alguma coisa aqui para o tratamento. Por exemplo, aqui no caso é ferro ainda, eu vou falar das pedras ainda, né? Carência de ferro gera anemia, isso está nos escritos dela de saúde.
Carência de zinco é perda de cabelo, carência de cobre é o cansaço crônico. Isso aqui ainda parte dos minerais, né? Mas específico das pedras. A ágata, tratamento da adicção. Então, quem padece com vício de bebida, né? Vício alcoólico, a indicação é a ágata. Então, você pode usar a ágata na roupa, na cama. Também pode beber a água com ágatas, né? Deixa a pedra de ágata dentro da água e também bebe aquela água. Tem um tempo certo para isso, tem um tempo adequado para cada cuidado. Ela é muito criteriosa e detalhista. A ametista, indicado para o rejuvenescimento. O topázio, tratamento da febre. A esmeralda, para aliviar a dor. Eu peguei 4 pedras aqui, deixa eu ver se tem mais. Eu peguei 4. Isso está lá no século XII, né? Veja que no século XX e XXI, isso voltou como existe um recurso, um tratamento com pedras. No Japão, existe um tratamento com pedras aquecidas no Japão, que é milenar também, Obrigada, Lainê. né? Aqui eu trago essa imagem só para ilustrar o momento presente, né? Que existe esses tratamentos feitos à base de pedras sobre determinados pontos do corpo. Ela dá dicas específicas sobre isso nesses livros, nesses trabalhos. E essa é a abadia de Hildegard, lá no seu mosteiro, próximo ao rio Reno, é onde foi a abadia hoje, né? A abadia atual, onde estava, né? O seu antigo mosteiro que ela havia criado. É nessa abadia que está as suas relíquias. Na verdade, eu esqueci como é que chama isso aqui, um escapulário, sei lá, tem um nome para isso aqui, onde guarda algumas relíquias, né? E aqui é o interior da igreja, né? Essa igreja, o tabernáculo de Deus com os homens, lá em Bingen, próximo ao rio Reno. E regras de ouro de Hildegard de Bingen. Tua comida seja a tua medicina, utilize remédios naturais, alternância entre o sono e os exercícios físicos, isso é uma indicação importantíssima, né? Isso vem da medicina grega, na verdade, né? Equilíbrio entre o trabalho e o descanso, purificar o corpo das toxinas e fortalecer a alma. Esse último quesito aqui, fortalecer a alma, é o seu entendimento espiritual, é a sua entrega a alguma vocação de ordem espiritual, é ser sincero e profundo no seu trato com a espiritualidade. Aqui, para ela, é o mundo cristão, mas para nós é a espiritualidade, sem rótulos, né? Cuidar da alma é ser sincero, é alcançar o seu ponto de equilíbrio. Não é possível cuidar da alma se não se cuida do corpo. Então, esse padrão da medicina hipocrática, mente sã, em corpo são, é presente em Hildegard de Bingen, com todas as indicações que ela recebe no seu período de visões, né? Ela demora para ser canonizada. O povo que ela atendia tinha uma admiração muito grande por ela. Demorou aí muitos séculos, viu? Acho que depois de 5 ou 6 séculos depois da morte dela, é que a igreja fez um movimento real para a canonização. E eu sei que durante muito tempo isso ficou travado. Eu não sei exatamente em que pé que está isso hoje, mas ela foi considerada doutora da igreja por Bento XVI. Então, o reconhecimento dela como doutora vem no ano de 2012, com Bento XVI, tá? Extraordinária harmonia entre a doutrina e a vida cotidiana, a busca da vontade de Deus na imitação de Cristo expressa-se como uma prática constante das virtudes. Então, essa é a nossa Hildegard. Eu o procuro, por isso o encontro. Hildegard de Bingen, no último ano de vida, nos 2 últimos anos de vida, ela enfrenta uma situação muito triste com a igreja, que, na verdade, todo esse percurso que eu resumi aqui, até preocupado com o problema do som, mas todo esse percurso que eu resumi foi feito com base em muita luta. Os 30 anos de vida dela dedicados à missão não foram fáceis. No período em que ela viajou, em muitos lugares ela foi recebida com honrarias, e em outros lugares ela não foi bem recebida. E as pregações que ela fazia davam conta de uma indolência da igreja. Então, ela é muito crítica ao clero. Tá? As críticas dela são explícitas ao papel do clero.
há críticas muito pesadas ao tratamento que os monges beneditinos davam às mulheres beneditinas, às freiras, tratamentos muito pesados. Há acusações de assédio, há muita acusação de assédio, e um dos motivos de ela querer criar o seu mosteiro independente foi justamente para proteger as freiras contra o assédio dos monges, tá? Então há muitas acusações sobre esse tipo de ofensa, e ela tinha um conhecimento sobre a sexualidade muito vasto também, inovador para aquele tempo, e ela não podia falar abertamente sobre isso. Então ela fala em algumas visões, ela deixa pontuado questões de ordens da sexualidade. Na sua peça de teatro, a presença do demônio representa a sexualidade, o maltratamento que a gente dá para a sexualidade, tá? É demonizada, a sexualidade é demonizada, e o maltratamento vinculado à sexualidade é causa de adoecimento, é causa de distúrbios, é causa de vícios, inclusive. Então, para falar sobre a sexualidade, ela decidiu criar uma língua própria. Então, ela criou um alfabeto com 23 caracteres. Por esse alfabeto, ela escreveu algumas coisas que são de ordem explicitamente sexual. E aí, porque é muita coisa, né? Não vou trazer, eu vou deixar isso para outros momentos, quando a gente tiver o encontro presencial. Eu vou trazer como que ela fala do pênis, da vagina, ela fala com muita. Ela fala de modo explícito da nossa sexualidade. Enfim, em síntese, ele é uma grande revolucionária, talvez tenha sido de todas as místicas da igreja, ela sem dúvida, não só da espiritualidade cristã, da espiritualidade humana em geral, ela é talvez a mais completa de todas as experiências místicas, que envolveu um campo de interesses muito vastos. Aqui no seu trabalho, a gente descobre elos e ligações com a história da humanidade, com a filosofia, com a hermenêutica do texto bíblico, principalmente com a mediunidade. Então, um trabalho incrível, maravilhoso, na verdade. O livro dela, Sívias, está traduzido em espanhol, é um livrão muito grande, tá? Quase 1000 páginas. A principal estudiosa dela é uma espanhola chamada Maria Cirlote Valenzuela, esse é o nome dela, é uma estudiosa espanhola, mas existe uma quantidade muito grande de artigos sobre todos os temas de Hildegard de Bingen. No site da Universidade de Bingen, a gente encontra o acesso aos facsímiles, né, dos textos e das iluminuras. É um material extremamente rico, mas é tudo escrito em latim, tá? Mas está fácil de acessar para quem quiser. Deixa eu ver, acho que eu terminei aqui. Filme, né? Tem um filme que vocês devem conhecer, Visão sobre a Vida de Hildegard de Bingen. Filme de 2009. Essa atriz aqui é uma atriz muito famosa, ela representou várias filósofas. Ela já representou Hannah Arendt, para vocês terem ideia, e ela representou a Hildegard de Bingen também. É uma grande atriz, esse filme vale a pena. Tem alguns momentos do filme que são de grande fidelidade, tá? A vida dela. Tem um lado sombra também de Hildegard de Bingen, o lado protecionista, o lado político também vai aparecer. É isso, eu vou encerrar aqui até temendo do som cair novamente. Peço desculpas se demorou muito e quero ver o debate de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Então, gente, eu queria agradecer ao professor Ângelo por nos brindar com tantas informações preciosas sobre essa mulher tão incrível, né? Nessa farmácia Idelgardiana, que eu estou indicando para vocês, que eu achei no Instagram, eu consegui comprar um livro. O único problema desse livro é que ele é caro, foi R$ 150. A Medicina de Santa Endelgarda. É um livro escrito por uma pessoa, por um estudioso da obra dela, e que hoje faz todos os medicamentos dela, tem um laboratório que faz os medicamentos que ela ensinou na Alemanha. Então, nesse livro, ele vai trazer os meios de cura naturais disponíveis em toda a criação, plantas, árvores, animais, aves, peixes e pedras preciosas. Então, ele resgata tudo que ela ensinou, e é interessante, Ângela, porque ela fala de uma erva que eu não conheço, chamada galanga, e
nessas farmácias, no pessoal que está seguindo a linha dela, a gente encontra essa erva seca para comprar. Então, ele traz aqui várias referências, e hoje, como eu falei, já tem alguns médicos brasileiros que estão indo para a Alemanha para estudar com os médicos alemães, para resgatarem essa sabedoria dela. Tem também um outro Instagram chamado Casa de Santa Idelgarda, em que elas trazem muito assim das pedras que ela indica, porque o Ângelo trouxe agora para determinadas doenças, para que você usa determinadas pedras, né? Terços que elas fazem também com essas pedras. E essa médica que eu estou falando, a doutora Pri, que vai fazer um trabalho bacana aqui no Brasil, acho que ela é carioca, e ensinando a usar os preceitos, né? E eu achei lindo quando você colocou a música e deu para perceber direitinho a hora que faz aquela diferença, né? Que entra, você entra no o capeta. E eu fiquei lembrando, né, que quando eles gravaram os CDs com as músicas dela, porque ela compôs várias músicas que eram espécie, entre aspas, de cantos gregorianos para vozes femininas, né? Estou chamando assim, numa linguagem mais fácil. Então, quando eles estavam no mosteiro que ela vivia, ou na capela do mosteiro, gravando essas músicas, ela apareceu para a cantora. Você sabe disso, né, Ângelo? Que teve uma Eu sei, eu conheço a manifestação dela. história. É, E é muito lindo, eu gosto muito de trabalhar. Segunda-feira, no nosso grupo de mulheres, a gente abriu com as músicas dela, né? E elas hoje estão todas disponíveis no Spotify, acho que outras plataformas também. Então, trabalha, traz a gente para o estado de consciência diferente, né? Então, só essas dicas, né? Aí eu comprei a imagem dela também, e aqui no livrinho está escrito justamente esse livro aí, desse nome complicado que você falou várias vezes, que tem em espanhol, ela segurando o livrinho, né? E eu quero te agradecer por tantas coisas que você trouxe para a gente, né? E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos ainda, nós temos aí uns 10 minutinhos, no eu máximo. fico muito feliz aí se tá com seus comentários, Heloísa, de indicações aí do livro, excelente você ter adquirido esse livro. Eu tenho muito material em PDF, eu baixei muitos dos facsímiles lá de Bingen mesmo, Mas e em tudo momentos em latim? latim, tudo em latim. Em momentos que a gente puder ter um encontro presencial, eu já fiz uma receita da Hildegard, tá? Eu vou É o levar para você. biscoitinho da alegria? Não, não, é de bebida, é de chá Ai, de mesmo, beber de e é uma chá? coisa muito Ah, boa. mas Então nós eu vamos gostaria de ver combinar. Ela fala muito do mel de castanhas e isso. fala muito desse pão que eu até procurei, é um trigo muito ancestral, Tem um chamado. trigo específico, Ela muito fala desse específico. trigo de espelta, trigo de Isso. espelta. O pessoal que tem em São Paulo acha, aqui na roça, que é BH, não acha, não. Aí tem que importar dessas farmácias que estão seguindo a linha dela, que ela ensina a fazer pão, café de espelta, ela fala do tanto que esse trigo ele é bom para a saúde, né? E eu gostaria muito de ver o comentário de vocês aí nesses minutos que a gente tem. Peço desculpas, viu, pelos problemas tecnológicos aí, mas eu vou me adaptar para resolver isso, para não ter mais esses problemas. E seria interessante para mim ver um feedback de vocês, por favor. Alguém gostaria, gente, de se manifestar? Tem uma mãozinha levantada. É a Dora. Adora? Pode falar, Dora. Professor Ângelo, estou assim, muito grata pelo compartilhar dessa sabedoria. Eu não conhecia. E aí, assim, durante a tua palestra, a Luísa sabe um pouco como é que eu funciono no campo energético. Meu campo ficou totalmente vibrando, a energia muito forte, assim, é uma presença, meu corpo está ainda formigando. Então, essa presença, essa força, né? Eu trabalho com processos de cura, então, assim, eu recebo hoje essa palestra como um presente dentro dentro de uma expansão daquilo, da minha atuação, né? Então, eu estou, assim,
eu não conhecia, né? Então, eu considero que a cada encontro que eu participo, especialmente com a Elô, é como se desvela um véu e aí a minha ignorância diminui, porque eu tenho muita ignorância para ser desvelada, né? Então, hoje, gratidão e, assim, eu estava anotando os livros aqui para procurar e, assim, a história, a força, esse caminhar dela é algo muito especial, estou muito grato. Então, a minha fala é de gratidão por esse desvelar desse mais um véu aí da ignorância e da minha, claro, né? E essa a força que eu senti nesse campo energético no qual o senhor atua. Eu tenho certeza que o senhor sente bem mais forte ainda, né? Então é isso. Gratidão. Ô, Dora, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A Heloísa sabe de um detalhe que eu sou muito tímido. Então eu tenho o meu sofrimento antes de um encontro, de uma palestra, de uma aula, é muito grande também, mas não tanto quanto o Ildegar. Mas eu já estou trabalhando para vencer isso também, viu? Mas muito obrigado, viu, Dora? É interessante a Dora trazer isso, porque ela trabalha fazendo algumas medicinas, né? Assim, criando alguns produtos, então entrando nessa sintonia, né? E eu comprei um creme feito por essa. Até parece que eu ganho comissão, né, gente? Mas eu sempre brinco que eu gosto de divulgar as coisas boas que eu descubro. É, e eu comprei um creme que eles estavam indicando, que eu comecei a sentir assim, uma dor nas mãos de manhã, né? Acho que já é o desgaste da idade, né? E eu estou impressionada, que é um creme feito. Eu sei que um dos componentes é louro, folha de louro. E é tudo baseado na medicina dela. Então, eu tenho testado e visto como é que é bom, né? Agora, eu sei que tem um livro, que é um livro de receitas dela, tá? E que não foi traduzido para o Brasil. Então, quem for a Portugal, quem estiver em Portugal, tenta dar uma olhada se consegue comprar. Porque esse livro que eu mostrei para vocês, que eu comprei aqui no Brasil, né, na farmácia da Guardiana, é de um alemão, né, que estuda as obras dela, então tem muita receita, muita, né, é maravilhoso. Mas seria bom se a gente conseguisse ter acesso a esse livro de receitas dela, que eu sei que até tem a receita do biscoito da alegria, né? Que ela trabalha com 3 especiarias que fazem muito bem para a gente, sabe? Que eu sei que é o cravo moído, a noz moscada e a canela. Tá? Então, eu até comprei essa mistura da alegria, mas agora eu vou fazer, porque é muito simples. E quando eu estou fazendo meu café de manhã, eu ponho no pó uma pitada dessa mistura da alegria. E quero fazer também o biscoitinho da alegria. Então, né, a gente começar a seguir esses preceitos, porque realmente eu acho que você se expressou muito bem, é uma energia extremamente poderosa. É Agora, Ângelo, eu impressionante. vou querer saber depois dessa história dela não aceitar o catarismo. Tá, interessante. Vão ter. Quando eu fizer o encontro sobre os cátaros, eu vou passar para você. E só para aproveitar os momentos aqui, Heloísa, só para fazer uma pequena propaganda aqui dos meus trabalhos, nós Sim. continuamos com o Buscando Saber, que é um grupo de filosofia, e nós estamos fazendo desde o ano passado toda uma sequência do estudo da filosofia histórica, né, desde os primórdios. E para uma coisa, uma surpresa muito grande da vida, tem uma pessoa que é da comunidade grega, ela até teve aí na casa das matrioscas uma vez, que ela se chama Sula Kyriakos. Ela é Sim. responsável pela comunidade grega aqui em Belo Horizonte. Ela, sabendo disso, me chamou para fazer esse trabalho com a comunidade grega. Eles estão na 4ª geração aqui em BH e perderam os vínculos com a sua raiz. Então, ela me chamou e eu fiquei super feliz por isso. Nessa sequência, a gente entrou agora em Aristóteles. Sexta-feira, agora, para estabelecer o contexto cultural de Aristóteles, nós vamos falar de Alexandre o Grande. Tá? Então, se alguém tiver interesse, e nessa sequência, nós vamos chegar em Jesus de Nazaré, mas trazendo o aspecto da filosofia de Jesus, tá? Então é só uma propaganda, não vou me estender. Eu vi que alguém mais levantou a mão aí, seria muito bom ouvi-los. Vai. Eu acho que sou eu, não sei se tem mais alguém além de mim. Juliana, Sim, na verdade, uma curiosidade, porque não sei se está me ouvindo bem? estou te ouvindo Sim, bem. sim. Ok. É dela
o primeiro relato da descrição do orgasmo feminino? Sim, é dela, é dela. É dela, né? Isso. Porque assim, até hoje, nas fontes médicas, né, o nível de detalhamento da descrição da genitália feminina em relação ao masculino é aberrante, assim, em termos de compêndio, e todo mundo sempre se remetia a uma autora da Idade Média, agora eu estou relacionando os fatos a ela, né? Exatamente. E ela falou muito abertamente sobre a sexualidade, mas é claro, vocês imaginam a igreja fechada, século XII, opressão, o mundo medieval que a gente conhece. Isso era um tema muito revolucionário e é provavelmente em razão disso que ela criou um alfabeto próprio para poder falar de modo cifrado. Então, só quem tinha o acesso, né, à interpretação do seu alfabeto e entender perfeitamente o que as descrições que ela fazia, mas porque também existia uma busca muito grande no mosteiro dela, das moças, das meninas, pelos cuidados com a genitália. Então, isso era uma Hum, coisa, sabe, naquele tempo devia ser muito obscuro esses cuidados, a ponto de que as mulheres sofriam com o silêncio, né? E tinham que uhum. buscar alguém, até aparecer alguém de confiança, como era o caso de Hildegard, para uma pessoa, uma mulher, se abrir para uma freira sobre suas necessidades corpóreas. Imagina isso, uma ampla revolução, mas é uma dificuldade dela falar abertamente sobre isso, né? Então, aí sim, é preciso interpretar esse alfabeto que ela já tem, né? Toda a É, tradução desse trabalho aí, mas é isso que eu ia essa, perguntar, foi isso, descoberta a chave a de chave, sim, interpretação. foi Ah, ótimo. descoberta. A interpretação é justamente pelos temas de sexualidade. E realmente, quando você lê, você percebe, é um trabalho extremamente avançado. Aquilo não é, assim, não dá, gente, não é natural. Aquilo tem realmente algum fundamento de ordem sobrenatural para todos os detalhes que ela traz. É impressionante. Muito legal. Obrigada. E se você pensar que ela devia ser casta, ela não devia ter nenhuma experiência de sexualidade, escreveu o Sim, que ela não, escreveu, né? exatamente, é Aqui, casta. a Ana, peraí, deixa eu ver aqui. A Ana Isabel está em Portugal. E ela está aqui no chat colocando para a gente um tanto de link interessante sobre. Peraí, que o celular, a Dona Paula está aberta aqui, deixa eu só pôr no mudo aqui. Ela está colocando um tanto de link para a gente aqui, de acesso a livros dela, informações, tá uma preciosidade aqui, Ótimo. gente, no chat. Aham, Eu agradeço muito a você, Ana Isabel, que no mais ótimo. maravilhoso, né, Ana Isabel? E agradeço muito. Ela está colocando aqui para a gente onde que se encontra o livro de receitas da Santa Edelgarda. Então é isso. Ô, Ângelo, eu vou Sim. encerrar, porque eu não gosto de passar das 10 horas, assim, né? Uhum. E, mas eu gostaria de deixar o convite para você falar mais dela para a gente, porque eu acho que vai ter muita coisa ainda para você falar. Acho que hoje aqui a gente conquistou mais um grupo de pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Edelgard e que estão vindo também para esse time, né? Agora são as Madalenas Edelgardianas, né? Então, assim, eu te agradeço muito e espero que a gente tenha chance de retomar isso com você e também de fazer com você novamente, presencialmente, de preferência, o Oráculo de Delfos na Casa das Matrioscas. Ô, Heloísa, eu vou ficar muito feliz e eu vou comentar mais uma vez aqui que o nosso trabalho com Oráculo agora ele consta no catálogo de experiências turísticas de Belo Horizonte, tá? Da Belo Muito Tour. chique isso. Isso, então, isso nasceu com a Jussara Costa, você foi a primeira que acolheu para a gente, você deve lembrar muito bem disso. Então, tenho Sim. muita gratidão por esse Jussara trabalho deve de estar aqui, que ela me pediu o link. deve estar, espero que sim. Então, é essa gratidão. Aqui, nós temos um trabalho muito grande que é sobre as filósofas. Você deve lembrar os nossos encontros com as Nosso filósofas. projeto, Isso, nesse Encontro com projeto Elas. tem uma grande filósofa aí do século XII também, que vale a pena conhecer, que eu já tenho todo o trabalho aqui com ela. E eu descobri também a precursora, sabe? A sociologia moderna começou com uma mulher, só que ninguém sabe disso. Muito antes do Emile Durkheim, muito antes do Karl Marx.
e o trabalho dela antecipou esses dois. É lindo. Então, eu terei todo o prazer, Heloísa, se a gente conseguir seguir adiante com esse trabalho sobre as filósofas. É um trabalho muito rico, tá? E uma última coisa, eu fiz uma preparação aqui com música da Hildegard Bingen, mas eu não vou colocar para rolar aqui, porque eu acho que o meu som vai pifar. Eu Não vou tá jogar dando aí, eu vou certo. mandar para você e você manda para o grupo aí, No por favor, grupo, tá? perfeitamente. E Então, muito também se a obrigado. gente, eu não sei se a Ana Isabel está no grupo, Ana Lúcia, né, de nosso grupo de WhatsApp, mas se pudesse colocar para a gente no grupo de WhatsApp esses links que ela está mandando aqui, eu acho que ia ser bom e a gente mandar para o professor Ângelo também. A gente tem esse projeto, sim, gente, esse projeto de fazer os encontros com o professor Ângelo, para falar de filósofas, né, encontro com elas. Eu estou se segurando um pouquinho, porque em junho nós estamos levando um grupo para fazer o caminho de Maria Madalena na França. Vamos começar exatamente no país dos cátaros, vamos mergulhar em toda essa história. Então, assim, nesse momento eu estou muito envolvida com esse projeto, né, preparando as vivências o que eu vou levar de informações, mas no segundo semestre nós vamos colocar essa ideia em prática. Então, como a gente tem muita gente aqui que não está em BH, tem até gente que está, né, em Portugal, a gente pode fazer assim, encontros mistos, né, professor? A gente pode fazer presencial, porque sempre tem aquele chazinho, aquele aconchego da Casa das Isso. Matrioscas, o pão de queijo mineiro, né? Mas a gente também fazer online para poder estar com vocês que estão prestigiando a gente. Tá bom? Isso, eu quero agradecer também as mensagens, tá? Eu li agora aqui os links que vocês mandaram e as palavras de gratidão. Aqui também estou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez, Heloísa, e todos vocês, viu? Gratidão mesmo. Então, foi muito comemorado o Dia das Mulheres, né, gente? Então, obrigado a todos. Eu vou, então, aqui encerrar a gravação e vou, então, fechar a sala, tá bom? Boa noite a todos. Valeu, tchau.